Seja bem-vindo ao nosso curso da pós-graduação Lato Sensu em Contabilidade e Direito Tributário. Sou o professor Elton Abreu, professor da disciplina Sistema e Princípios Constitucionais Tributários e Espécies Tributárias. E hoje, no nosso terceiro encontro, vamos trabalhar com a temática Espécie Tributária e Competências Tributárias. Roteiro da nossa aula, vou apresentar a classificação dos tributos, apresentar as teorias tripartite e pentapartite, que vão definir a quantidade de tributos que existe no ordenamento jurídico brasileiro, no sistema tributário, apresentar os impostos federais, estaduais e municipais, taxas, contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais e apresentar a competência dos entes federativos. Nós podemos iniciar com esse pensamento de que o sistema tributário nacional ele foi estruturado pela Constituição Federal de 1988, que assegura autonomia financeira aos entes federativos, e esses entes federativos façam remissão à União, os estados, membros, o Distrito Federal e os municípios, evitando conflito de competência. E pelo Código Tributário Nacional, que veio estabelecer as espécies tributárias existentes no ordenamento jurídico brasileiro e vai definir a competência dos entes federativos para a sua instituição. Compreender as espécies tributárias é fundamental para identificarmos a natureza jurídica dos tributos, os limites da atuação estatal e os direitos e deveres dos contribuintes. Assim, o estudo das espécies tributárias e competência tributária pode nos possibilitar fazer a distinção dos tributos vinculados de atividades específicas daquelas destinadas ao financiamento geral das atividades públicas. O objetivo geral da nossa aula, proporcionar ao aluno a compreensão das espécies tributárias previstas no Sistema Tributário Nacional. Os objetivos específicos, diferenciar as espécies tributárias existentes no ordenamento jurídico brasileiro, identificar os elementos caracterizadores de cada espécie tributária e relacionar as competências tributárias aos respectivos entes federativos. Perguntas norteadoras para iniciarmos a nossa aula. A primeira dela, quais são as espécies tributárias reconhecidas pela Constituição Federal? E aí nós podemos mencionar os impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Nossa segunda pergunta norteadora faz o seguinte questionamento: qual a diferença entre impostos e taxas? E aí eu preciso que vocês compreendam que os impostos independem de uma atuação estatal específica em favor do contribuinte, enquanto que a taxa decorre ou do exercício do poder de polícia ou da prestação de serviço público específico e indivisível. E para finalizar nossas perguntas norteadoras, qual a importância da competência tributária? Ela determina qual ente federativo possui autorização constitucional para instituir determinado tributo. Aí eu vou pensar no IPVA, mas é a competência tributária que vai definir quem é o ente federativo competente e autorizado para fazer a cobrança dessa espécie tributária. E nós precisamos iniciar com a definição de conceito de tributo. O conceito legal de tributo, ele encontra-se inserido no artigo 3º do Código Tributário Nacional. E o que é que define esse artigo 3º? Que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade plenamente vinculada. Dessa definição, é possível nós tirarmos alguns elementos do conceito. Prestação pecuniária, há um valor monetário a ser pago para o Estado. Compulsório, o contribuinte não tem a liberdade de decidir se vai pagar ou não esses tributos. Não constitui penalidade, significa dizer que nós pagamos tributos não por penalidade, não por sanção,
Nós pagamos tributo porque nós precisamos contribuir para que o Estado desenvolva suas atividades. Instituída por lei, aqui é uma regra, o princípio da legalidade, todos os tributos precisam ser criados e instituídos por lei, e é uma cobrança vinculada. Precisamos apresentar a classificação dos tributos, que nós vamos compreender as características jurídicas e sua finalidade. Vou fazer referência especificamente à classificação dos tributos quanto à sua vinculação, porque nós precisamos compreender o que são tributos vinculados e o que são tributos não vinculados. Nesse contexto, posso afirmar que os tributos vinculados são aqueles que dependem de uma atividade estatal específica relacionada ao contribuinte. Enquanto os tributos não vinculados, eles não dependem de atuação estatal específica. E quais seriam os tributos vinculados? As taxas e as contribuições de melhoria. Enquanto os impostos entram nesse rol de tributos não vinculados, porque para cobrar o Estado, para cobrar os impostos, os entes federativos, os Estados, eles não precisam de nenhuma atuação específica direta com o contribuinte. Temos duas teorias interessantes no direito tributário, que vai definir as quantidades de espécies tributárias que nós teremos. Nós temos a teoria tripartite e nós temos a teoria pentapartite. O que significa cada uma delas? Pela teoria tripartite, adotada originalmente pelo CTN, Código Tributário Nacional, ele identifica 3 espécies tributárias. São os artigos 16, 77 e 81 do Código Tributário Nacional, que vai fazer a fundamentação para a base dessa teoria tripartite. E nesse contexto, eu vou ter 3 espécies tributárias. Disso de acordo com o CTN: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Acontece que com a Constituição de 1988, acredita que esse rol de tributo, de espécies tributárias, ele foi acrescido. E atualmente, essa teoria pentapartite, ela é adotada e defendida pelo Supremo Tribunal Federal e pela doutrina majoritária também. E o que é que tem de diferente? Ela vai identificar 5 espécies tributárias. Vai fazer menção aos impostos, taxas e contribuição de melhoria, assim como a teoria anterior fazia, só que ela vai acrescentar os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Então, nós precisamos entender que, atualmente, são aceitos, são reconhecidos como espécies tributárias no Brasil: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. E precisamos fazer menção a cada um deles. Primeira espécie tributária que nós vamos analisar é os impostos, que, segundo o artigo 16 do Código Tributário Nacional, imposto é o tributo cuja obrigação tem fato gerador. Tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. As características é não vinculado, não tem uma destinação específica, e a principal característica dos impostos é uma fonte de arrecadação destinada ao custeio geral do Estado. Então, o dinheiro que o Estado arrecada para que ele possa, na forma geral, organizar suas atividades. Esses impostos, eles são divididos nas 3 esferas, e os impostos federais, eles estão previstos no artigo 153 da Constituição Federal, são eles: o imposto de importação, que incide sobre produtos estrangeiros; o imposto de exportação, que incide sobre produtos destinados ao exterior; imposto sobre a renda, incide sobre rendas e proventos; imposto sobre produtos industrializados, incide sobre produtos industrializados, como o próprio nome já nos dá essa ideia; imposto sobre operações financeiras, incide sobre crédito, câmbio, seguros e títulos; o imposto territorial rural incide sobre propriedades rurais; e o imposto sobre grandes fortunas. É interessante esse último imposto, porque por mais que ele tenha sido criado já em 1988, previsto constitucionalmente desde essa data,
até o momento atual, ele não foi cobrado. E isso porque a Constituição determina que para sua cobrança seria necessária uma lei complementar. E a edição dessa lei complementar por parte do nosso legislativo, até a presente data, não foi elaborada e não foi criada. Passamos a mensurar e a quantificar os impostos estaduais e do Distrito Federal. A fundamentação constitucional encontrada no artigo 155 da Constituição Federal, que vai dizer: compete aos estados e ao Distrito Federal instituir. Nesse contexto, instituir tem a mesma noção de criar, primeiro, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 2, o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. E o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Pergunta norteadora para a nossa aula. Por que o ICMS é considerado o principal imposto estadual dentre esses três? Porque ele possui uma ampla incidência sobre a circulação de mercadorias e diversos serviços, gerando assim uma elevada arrecadação para os estados, representando uma das principais fontes de financiamento das políticas públicas estaduais. O ICMS, segundo imposto de competência do Estado e do Distrito Federal, é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, previsto no artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal. Incide sobre circulação de mercadorias, prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e prestação de serviço de comunicação. Então, qualquer ação, qualquer comportamento do contribuinte sobre essas atividades vai incidir a possibilidade ou a obrigatoriedade do ICMS. Características principais é o imposto indireto, pois seu ônus econômico geralmente é repassado ao consumidor final. Possui caráter não cumulativo e suas alíquotas variam de acordo com a legislação estadual e a natureza da operação. Significa dizer que é um tipo de imposto que cada estado da federação tem a sua autonomia financeira para definir quais seriam as suas alíquotas. E chegamos ao terceiro imposto de competência do Estado e do Distrito Federal, ou seja, o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. É previsto no artigo 155, inciso 3º da Constituição Federal, incide sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, como automóveis, motocicletas, caminhões e ônibus. Quais as principais características do IPVA? É cobrado anualmente, a base de cálculo corresponde ao valor venal do veículo, então, dependendo do valor do veículo, é que se calcula o valor do IPVA, as suas alíquotas são definidas por cada estado e parte da arrecadação é destinada ao município onde o veículo está licenciado. O IPVA tem sua despesa compartilhada, então o Estado recolhe, mas posteriormente ele repassa parte dessa arrecadação ao município onde o veículo está licenciado. Ao ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa, Morte e Doação, é o imposto estadual previsto no artigo 155, inciso 1º da Constituição Federal, e incide sobre a transmissão de bens e direitos em decorrência de herança, causa morte, ou transferência gratuita de bens e direitos por meio de doação. Esse imposto, ele serve para tributar alguém que recebeu uma herança, ou ele serve para tributar alguém que recebeu uma doação. No primeiro momento eu não tive ônus nenhum, mas nesse sentido tributário haverá necessidade, nesse processo de transferência de titulação de nome, do pagamento desse imposto sobre transmissão, causa, mortes de doação. Característica principal, é devido por quem? Pelo herdeiro, legatário ou donatário, conforme a legislação estadual. A alíquota é estabelecida por cada estado, observando os limites fixados pelo Senado Federal. E o objetivo é interessante. O objetivo desse imposto é tributar o acréscimo patrimonial obtido sem contraprestação. Você aumentou o seu patrimônio, mas você não teve nenhum gasto. E por ter acrescido o valor patrimonial,
nasce a obrigatoriedade de pagar o ITCMD. Exemplo, recebimento de um imóvel por herança após o falecimento de um familiar vai gerar ITCMD. Doação de um terreno ou valores em dinheiro entre pessoas físicas vai gerar a obrigatoriedade do recolhimento também desse imposto estadual. E passamos a mencionar agora os impostos municipais. O primeiro deles, o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, é de competência dos municípios e do Distrito Federal, tem fundamentação na Constituição, no seu artigo 156, inciso 1, e tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de um bem imóvel localizado em zona urbana. Incidência sobre imóveis urbanos residenciais, imóveis comerciais, terrenos urbanos edificados ou não edificados. E aqui merecemos atenção sobre um fato importante. O IPTU é específico para imóveis localizados na zona urbana. Por qualquer imóvel que esteja fora da zona urbana, a tributação dele é feita não pelo município, ela é feita pela União através do ITR. Característica do IPTU, progressividade fiscal, permite a aplicação de alíquotas maiores para os imóveis de maior valor, progressividade extra fiscal e, na minha opinião, uma das características mais importantes, o IPTU é utilizado como instrumento de política pública para estimular o cumprimento da função social da propriedade. E se nós lembrarmos dessa expressão, função social da propriedade, nós vamos fazer remissão aos direitos e garantias fundamentais encontrado no artigo 5º da Constituição. E nesse contexto, o IPTU pode ser utilizado como mecanismo para combater a especulação imobiliária e incentivar o aproveitamento adequado dos imóveis urbanos. Assim, imóveis abandonados, não edificados ou subutilizados podem sofrer aumento progressivo na tributação ao longo do tempo. Olha o exemplo. Um terreno localizado em área urbana que permanece abandonado por vários anos poderá ser submetido ao IPTU progressivo, conforme previsto no Plano Diretor Municipal. Mas o que seria esse IPTU progressivo? O município, ano após ano, enquanto ele verificar que o proprietário não tem o cuidado, não tem o zelo com esse imóvel, ele vai aumentando aquele valor. Então, a progressividade vai ser justamente nesse sentido. É como se fosse uma orientação. Você está pagando porque você não está cuidando. Você está pagando porque o imóvel está abandonado, ele não tem nenhuma utilização. E não assim, ele não está atendendo à função social da propriedade. Ao imposto municipal, ainda o ISS, Imposto sobre o Serviço de Qualquer Natureza. Nós temos a sua fundamentação no artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal, e ele foi regulamentado pela Lei Complementar 116 de 2003. Incidência sobre a prestação de serviço constante na lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Essa lei, nesse anexo, ela traz um rol de atividades que vão ser considerados como serviço. E todos os serviços ali elencados serão incidentes ao imposto sobre o serviço de qualquer natureza. Características: competência dos municípios do Distrito Federal, tributa a prestação de serviço realizado tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas, constitui importante fonte de arrecadação municipal e possui alíquota mínima de 2% e máxima de 5%, conforme a legislação vigente. Quem pode ser tributado? O que nós podemos exemplificar como serviço de qualquer natureza? Serviços advocatícios, serviços médicos hospitalares, serviços de contabilidade, serviços educacionais, serviços de informática e tecnologia. Olha um exemplo prático. Quando o advogado presta consultoria jurídica a um cliente e ele recebe os seus honorários, o valor recebido pelo seu serviço está sujeito à incidência desse imposto sobre os serviços de qualquer natureza. O ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, tem sua fundamentação constitucional no artigo 156, no seu inciso 2º. Incidência:
incide sobre a transmissão onerosa, tem um valor financeiro nesse ato, por ato entre vivos, da propriedade ou de direitos reais sobre bens imóveis. Características: é devido ao município onde o imóvel está localizado, geralmente é exigido antes do registro de transferência imobiliária, e a base de cálculo corresponde ao valor venal do imóvel ou ao valor da operação conforme a legislação municipal. Esse imposto ele vai obrigar o contribuinte, antes de se direcionar ao cartório para ter o seu registro, para requisitar o registro de transferência, ele já deve se dirigir aos órgãos municipais para efetivar o pagamento desse imposto. E onde ele incide? Na compra de vendas de imóveis, permuta de imóveis, ou mesmo na cessão onerosa de direito aquisitivo sobre os imóveis. Há uma regra constitucional que vai dizer que esse imposto não vai ter incidência. Isso porque a Constituição Federal ela prevê hipótese de imunidade tributária, especialmente quando o imóvel é transferido para integralização de social capital de pessoa jurídica, desde que não haja preponderância de atividade imobiliária da empresa beneficiária. Significa dizer que nesse aspecto específico, ele não vai precisar recolher o pagamento do ITBI. Há um exemplo prático: na compra de uma casa no valor de 300 mil, o adquirente deverá recolher o ITBI ao município antes de efetivar o registro da escritura no cartório competente. Há os 3 impostos municipais: IPTU, ISS e TBI. O fato gerador de cada um deles: o IPTU, propriedade de imóvel urbano; o ISS, prestação de serviço previsto na Lei Complementar número 116 de 2003, e o ITBI, transmissão onerosa de bens imóveis. E aqui eu faço mais uma pergunta norteadora: qual a diferença entre o IPTU e o ITBI? Aí nós precisamos compreender. O IPTU ele incide anualmente sobre a propriedade de imóveis urbanos, enquanto o ITBI incide apenas quando ocorre a transmissão onerosa da propriedade imobiliária, como na compra e venda de um imóvel. Portanto, o IPTU está relacionado à manutenção da propriedade, enquanto o TBI está relacionado à sua transferência de titularidade. Já analisamos os impostos e vamos analisar agora a taxa, mais uma espécie tributária. Taxa é o tributo cujo fator gerador está ligado a uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Fundamentação constitucional: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e indivisíveis, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Assim, a cobrança da taxa decorre de uma atuação concreta do poder público em benefício do controle do particular. Trata-se de um tributo vinculado, ou seja, sua cobrança depende da sua ação estatal diretamente relacionada ao contribuinte. E, diferentemente dos impostos, cuja arrecadação não está vinculada a uma atividade específica do Estado, as taxas, é interessante, as taxas somente poderão ser instituídas em 2 razões. Primeiro, em razão do exercício regular do poder de polícia, e segundo, em razão da prestação de serviço público específico e divisível efetivamente utilizado ou colocado à disposição do contribuinte. Hipótese de incidência da taxa. Vamos analisar as duas. Taxa de polícia. São cobradas em razão do exercício do poder de polícia administrativa. Quando que isso acontece? Quando a vigilância sanitária ela se direciona a um estabelecimento, a um supermercado, e ela vai fazer a fiscalização para verificar se tem alguma mercadoria, e ela determina quando ela encontra mercadorias vencidas, ela está fazendo o exercício do poder de polícia administrativa, que consiste na atividade estatal de fiscalização, controle e limitação de direitos individuais em benefício do interesse público. Conceito de poder de polícia, nós encontramos no artigo 78 do Código Tributário Nacional, que vai dizer: considera-se de poder de polícia a atividade da administração pública que limita ou disciplina o direito, o interesse ou a liberdade, regulando a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público. Exemplo:
taxa de fiscalização sanitária, taxa de fiscalização ambiental, taxa de licença para funcionamento de estabelecimento e taxa de vistoria de veículos. E a segunda hipótese seria as taxas de serviço. Nesse caso já é diferente. São cobradas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público prestados pelo Estado. Entretanto, para que o Estado possa fazer a cobrança dessa taxa de serviço, para que essa cobrança seja válida, o serviço deve atender 2 requisitos. O primeiro dele, especificidade. Significa dizer que o serviço deve ser claramente identificável, permitindo ao contribuinte saber qual atividade estatal está sendo prestada. O exemplo mais prático, a coleta domiciliar de lixo. E o segundo requisito é a divisibilidade. O serviço deve permitir a identificação dos usuários e a mensuração individual ou potencial de sua utilização. Emissão de passaporte, coleta de resíduos domiciliares, expedição de documentos. Nesse momento eu consigo saber quem foi o usuário que utilizou e eu consigo saber a quantidade média que eu estou fazendo isso a cada ano, a cada 6 meses. A taxa de coleta de lixo já é o entendimento do STF, pois ele reconheceu a constitucionalidade na cobrança da taxa de lixo, dessa taxa de coleta de lixo domiciliar, desde que o serviço seja específico e divisível. E aí nós tínhamos outra temática, outra discussão que chegou ao STF. E a taxa de iluminação pública? O STF considerou inconstitucional a cobrança da taxa de iluminação pública. Por quê? No caso da iluminação pública, é um serviço geral e indivisível, que vai beneficiar toda a coletividade. E a taxa só é possível de ser cobrada quando eu estiver diante de um serviço específico e divisível. E o que aconteceu? Como eu não poderia cobrar a taxa de iluminação pública, alterou-se o texto da Constituição e criou-se a CONSIP, Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, previsto no artigo 149-A da Constituição Federal. Próxima espécie tributária vai ser contribuição de melhoria. Ela está prevista no artigo 145, inciso 3º da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional. O que é a contribuição de melhoria? Trata-se de um tributo vinculado e instituído para ressarcir o poder público pelas despesas realizadas em obras públicas, que resultam em valorização imobiliária para os proprietários de imóvel beneficiado. A administração pública, o poder público realizou uma obra no seu bairro, e o seu bairro foi agraciado com alguma forma que valorizou o seu imóvel. E, como forma de ressarcir o poder público por essa valorização imobiliária, os proprietários de imóveis beneficiados poderão pagar essa contribuição de melhoria. Já dizia Luciano Amaro que o tributo, contribuição de melhoria, exigido dos proprietários de imóveis, que tenha sido valorizado em decorrência da obra pública, visa recuperar para os cofres públicos parte do benefício econômico oferido pelos particulares. Fundamento constitucional, está no seu artigo 145. O que é que diz o texto da Constituição? União, Estado, Distritos Federais e municípios poderão instituir contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Para isso ser cobrado, eu tenho também alguns requisitos. Vamos ver os 3 requisitos. O primeiro dele, tem que ter existência de obra pública. A valorização deve ocorrer de uma obra realizada pelo poder público. Exemplo, pavimentação de rua, construção de ponte, construção de viaduto, canalização de rios, urbanização de bairro, instalação de drenagem, mas a existência da obra ela tem que ser visualizada. Segundo, tem que ter a valorização imobiliária. Não é só fazer a obra. O meu imóvel ele tem que ser valorizado. Ele tem que ter essa valorização econômica. Ou seja, a obra deve gerar efetiva valorização econômica do imóvel. E isso porque não basta a simples realização da obra. É indispensável que o imóvel tenha aumentado o valor. E, por fim, o nexo causal. Esse elo de ligação. Deve existir uma relação direta entre a obra pública executada e a valorização imobiliária observada.
Porque se a valorização decorrer de outros fatores econômicos ou humanos, não será cabível a cobrança do tributo. Exemplo de obras que pode gerar contribuição de melhoria: infraestrutura urbana, pavimentação de ruas e avenidas, construção de viadutos, duplicação de rodovias, implantação do sistema de drenagem, saneamento, rede de esgoto, canalização de córregos, obras de contenção de enchentes e a urbanização, revitalização de praças, urbanização de bairro, construção de parques. Qualquer obra pública que gerar uma melhoria econômica para o imóvel, é possível de ser cobrado essa espécie tributária de contribuição de melhoria. Vamos analisar agora os empréstimos compulsórios, mais uma espécie tributária. Qual o conceito? São tributos de caráter excepcional, instituído exclusivamente pela União. Esse daqui é específico só da União, com a finalidade de atender a necessidade extraordinária do Estado. Qual a natureza jurídica? É uma espécie tributária prevista no artigo 148 da Constituição, instituído ou criado por lei de lei complementar, cobrança obrigatória dos contribuintes, e aqui é interessante, possui caráter restituível, ou seja, os valores arrecadados devem ser devolvidos futuramente. Realmente é um empréstimo financeiro, que os órgãos públicos, que a União vai fazer diretamente ao contribuinte, só que depois ele tem a possibilidade dessa restituição. Quais são as hipóteses da existência desse empréstimo compulsório? Hipóteses constitucionais da instituição dos empréstimos compulsórios são os seguintes: guerra externa e seminência, necessidade de custeio da defesa ou situações excepcionais relacionadas à soberania do país, calamidade pública, catástrofes naturais, epidemias ou desastres de grandes proporções, necessidade de gastos públicos urgentes, e investimento público de caráter urgente e relevante de interesse social, grande obra de infraestrutura ou projeto estratégico para o desenvolvimento do país. Então, a União precisa estar diante dessas situações para que ela possa efetivar a cobrança desses empréstimos compulsórios. E a última espécie tributária, contribuições especiais e contribuições sociais. As contribuições especiais, que analisaremos primeiro, elas são fundamentadas no artigo 149 da Constituição Federal, destinada ao financiamento de finalidades específicas estabelecidas pelo Constituinte. Principais características: possui finalidade determinada, as contribuições especiais, competência predominante da União, arrecadação vinculada ao objetivo constitucional que dispôs sua criação e instrumento de financiamento de políticas públicas e intervenção estatal. Então, ela vai servir para o pagamento dessas políticas públicas ou para a efetivação dessas políticas públicas por parte da União. Já as contribuições sociais, ela destina-se ao custeio da Seguridade Social. Ela está fundamentada no artigo 194 e 95 da Constituição Federal. Quando nós falamos de Seguridade Social, nós estamos falando que esses valores serão arrecadados dessas contribuições sociais para gasto nessas três áreas: saúde, previdência social ou assistência social. E elas são recolhidas através de COFINS, PIS/PASEP, contribuição social sobre lucro líquido e contribuições previdenciárias. Importância: garante recursos para a manutenção dos programas sociais e para a proteção dos direitos fundamentais relacionados à segurança social. E, por fim, o último tópico da nossa aula: competência tributária. Para Eduardo Sabag, competência tributária é a aptidão constitucional atribuída aos entes políticos para instituir tributos. Característica: privativa, atribuída a determinado ente. E aí nós já verificamos que tem os impostos da União, os impostos específicos do Estado, do Distrito Federal, os impostos específicos do município. Segundo, é indelegável. Um ente federativo não pode transferir essa competência para outro. Terceiro, irrenunciável. Da mesma forma que ele não pode transferir, ele não pode arrecadar, ele não pode parar, ele não pode abandonar essa competência. Incaducável, não se extingue pelo não exercício. Nós falamos do imposto sobre grandes fortunas, que até o presente momento não foi criado, mas é de competência da União. Ao fato de ainda não ter sido criado, não significa que ela vai deixar de ser competente. E facultativo, o ente pode optar por instituir não ou tributo.
é muito comum o município não decidir criar o tributo do IPTU. Então, é possível ele usar essa facultatividade. Bons estudos, a atividade da nossa disciplina, ela vai estar inserida na aula número 4, para que vocês possam realizá-las. Até o nosso próximo encontro.